Olá pessoal do RPP, do RP Party, para quem conhece mais, pessoal da página do Facebook, pessoal do YouTube. Hoje a gente está aqui num programa especial, um programa dedicado a um livro a qual eu já falei, Supernova, o Encantador de Flechas. E a gente está aqui com o nosso querido amigo e colaborador do nosso blog, por nos ceder o livro, Renan Carvalho. Sou eu. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado. E a gente hoje vai conversar um pouquinho, vai falar sobre o nosso evento, vai falar sobre esse live action, mas tudo isso Depois da vinheta. Então, Renan, a gente te chamou aqui, te convidou aqui porque a gente recebeu com muito carinho de você os livros do Supernova. Um ele autografou aqui pra mim e pra Tati do Nerd Kingdom e também a nossa querida colaboradora do RP Party. Vamos assistir um pedacinho do seu book trailer porque eu acho que ele muito bacana, mas vamos colocar só um pouquinho, depois o link eu coloco aqui embaixo. Então assista um pouquinho do book trailer do Renan, que é muito bom por sinal. Adoro olhar pela janela do meu quarto. Dizem que eu tenho uma excelente capacidade para observar as coisas, para perceber detalhes. Talvez eles tenham razão. Eu estou no final do colégio. Aprendi muitas coisas aqui, mas sei que a maior parte delas é mentira. Principalmente as aulas de ciência. A verdade está com o que o meu avô ensina, a chamada ciência das energias. O problema é o governo, que para manter a mentira, fechou a cidade há mais de 15 anos. Ninguém aqui dentro tem contato com o resto do mundo. E o pior é que eles estão matando todos os que sabem da verdade. Nossa, Renan, incrível esse book trailer, muito bem elaborado e, nossa, você entra dentro do livro, assim, parabéns, cara. Muito obrigado. Muito bom. Foi um trabalho, deu trabalho pra caramba, o pessoal que fez, o Licínio e o Leonardo, mandam bem pra caramba, fizeram o trailer, o pessoal tá gostando bastante, né, na internet. Então já sabe, se você quer assistir o book trailer inteiro, eu vou colocar aqui o link do book trailer. O link também, se eu não me engano, do Supernova tem um site, né? Tem sim, tem um blog. Tem um blog, então eu vou colocar o link do blog aqui pra vocês. O perfil do Renan aqui lá aliás, o grupo do Renan do Supernova no Facebook. Pra quem tiver dúvida, fala direto com ele lá, ele é super legal, eu conheci ele lá no Facebook e tal. Então, sabe como é, né? Mas, vamos lá, Renan, antes de mais nada, eu gostaria que você falasse um pouco de você para os leitores que não te conhecem ainda e que querem te conhecer, pra gente conhecer quem é o Renan. Quem é o Renan? Renan, eu sou formado em marketing, acho que alguns já sabem disso, quem me acompanha lá no Facebook e nas redes sociais, eu sempre acabo postando alguma coisa sobre marketing, sobre propaganda, eu gosto bastante disso. E fora isso eu sou um nerd também, bem assumido. Adoro videogame, adoro RPG, gosto de anime, de filme, gosto de ler também, obviamente. E, assim, nada especial, na verdade. E que decidi escrever um livro, né? Que, na verdade, fui atrás de alguns cursos para aprender um pouquinho sobre isso e decidi escrever um livro, o Supernova. Agora, Renan, uma coisa que eu acho que todo mundo gostaria de saber, inclusive eu até, porque eu achei incrível o enredo da sua história, o mundo que você criou. Quais são os autores favoritos do Renan? E também se você se inspira em alguns deles, ou algum mundo, ou algum livro específico que você se inspirou para escrever o Supernova. Eu tenho muitos autores que eu gosto, assim, mas eu vou citar alguns mais recentes. Eu gosto muito da Suzanne Collins, do Hunger Games. Foi um livro que eu li, assim, que me surpreendeu pelo fato de como prende o leitor no livro. Eu vou fazer uma confissão aqui, quando eu era adolescente eu não gostava muito de ler.
E eu acho que isso acontece muito por causa de livro de vestibular, né? Que são aqueles livros... Lucila. Hoje eu já li vários deles e hoje eu tenho cabeça e acho que são legais. Mas naquela época, cara, só serviram pra me traumatizar, de verdade. Então eu demorei, assim, pra ter o hábito da leitura. E foi mais esses livros mesmo, comerciais, Harry Potter, essas coisas que fizeram, caramba, ler é mó legal. E aí o Hunger Games, que eu li faz uns 3 anos, eu acho que é isso, foi um livro que eu falei, a mulher escreve de um jeito que eu não consigo largar o livro, eu quero escrever desse jeito. Eu falei, eu quero fazer um livro que eu vou construir de uma forma que o leitor não vai poder parar de ler. E aí acho que esse foi o estopim, assim, eu quero escrever um livro como a Suzanne Collins escreveu. Eu falo que ela foi uma das minhas principais inspirações. Não só pelo fato de ser uma distopia, porque a distopia acho que eu já tinha na cabeça de que eu queria fazer, mas pela forma como ela aprende o leitor, pela forma como ela conduz a história. Acho que isso... E aí Tolkien, J.K., tem alguns contistas que eu gosto pra caramba, Guy de Maupassant, acho que é assim que fala o nome dele, que escreveu o Orlá, uma história muito legal de suspense, assim, você fala, caramba. Que eu também tem que trazer um pouco assim, de suspense pra Supernova, quem conhece os Silenciadores sabe disso. Ai, os meus ouvidos. Exatamente. Então, assim, tem essas coisas. Então, assim, eu busco muito de vários lugares, né? E não é só livro, né? Minhas inspirações também vêm de filme, vêm de jogo, vêm de desenho, vêm de vários lugares. Entendi. Agora você falou uma coisa legal, que você lê esse livro e tal há 3 anos atrás. Então vamos falar de tempo. Há quanto tempo você está elaborando a história do Supernova? Quanto tempo você vem criando esse universo? Quanto tempo faz que você está envolvido no Supernova? Olha, faz tempo. Desde que eu era adolescente, assim, que eu jogava RPG, eu tenho cadernos, até hoje, aqueles bem grossos, assim, todos escritos com cidades, com desenhos, e já era nesse mundo que eu tenho aqui. O que acontece é que, e muitos personagens eu já tinha, então o Leran, a Luana já estavam na minha cabeça há muito tempo, só que aconteceu que eles foram amadurecendo junto comigo. Né? Eles foram amadurecendo a ponto de ficarem prontos para contar próprias histórias, assim como eu tive que ficar pronto para contar o meu livro. Então, talvez no passado eles não tivessem tão construídos como eles estão agora. Então eu precisei amadurecer para poder também amadurecer a história. Então, assim, a cidade do mundo de Supernova, a cidade não, o mundo, né, de Supernova já existe faz tempo na minha cabeça. Mas o problema de Essiga em si, esse eu decidi, eu construí para esse livro. E aí foi quando eu comecei a escrever, que foi em 2011 que eu comecei a escrever Supernova. E foi meados de 2011 e terminei no começo de 2012. Aí foi mais todo um período praticamente 2012 inteiro foi um período de revisão, publicação, beta, e aí até chegar no livro final que está aí hoje. Entendi. Agora a gente já falando de inspiração, mas assim, uma coisa que eu queria saber, específica e que todo leitor ele também quer saber. De onde você tirou a ideia de Supernova? De onde você falou, olha, daqui que eu acho que dá para criar alguma coisa? Essa é uma pergunta bem legal. Assim, porque como o mundo já tinha na minha cabeça há muito tempo, eu não sei se... Eu queria escrever alguma história sobre aquele mundo. Né? Supernova nem era o nome que eu tinha ainda, quando eu tinha já um mundo criado. Só que sempre na minha cabeça eu sabia como esse mundo funcionava, que era um mundo que funcionava com energia, né? Que tem uma física e uma ciência diferente da que a gente conhece aqui. Né? Por isso, essa é a diferença desse mundo fantástico que eu criei. Né? Então, as coisas funcionam, a natureza funciona de um jeito diferente no Supernova do que funciona aqui na Terra, né? Que a gente vive. Então é isso que eu queria. E o principal ponto era que os seres humanos eles conseguiam interagir com essa energia, com essa natureza de uma forma diferente. E aí isso seria magia. Só que para eles é ciência, porque é normal fazer, eles estudam a evolução do mundo daquele jeito. Então controlar esses elementos faz parte do normal, menos em segredo. Quando tiverem spoilers neste vídeo, eu vou copiar o Gabriel e o Danilo do Cabine Literário e vou escrever aqui em cima spoiler. Aí você dá um mute no vídeo, tá? Então toda vez que a gente tiver um spoiler, eu vou colocar a palavra aqui, aí vocês já sabem. Por enquanto não tem nenhum spoiler. Nenhum spoiler. Tudo isso tem aqui na contracapa e vai ter aqui embaixo na descrição, que é o prólogo do livro. Por que eu falei que menos em Essigan? Porque na verdade a história de Essigan é justamente isso. Essigan proibiu a magia lá dentro, né? Ela se fechou desse mundo de Supernova, ninguém entra, ninguém sai nessa cidade, e lá dentro essa ciência não funciona do jeito que deveria funcionar.
E os personagens são proibidos e são coagidos e são controlados pelo governo de uma forma que alguns nem sabem que ela existe, né? Então é por isso que é caracterizado como uma distopia, porque dentro desse mundo que eles viver em SD não é nenhum problema. Essa é a verdade. Entendi. Agora vamos lá. A gente quer saber do livro, qual foi o processo de criação para esse livro? Já que você está falando, como que você transformou as suas ideias em livro? Foi difícil? Foi dificultoso? Como você coloca essa criação, esse processo de criação? Como eu disse, já tinha muita coisa escrita, mas aí acho que quando você tem muita coisa escrita também é difícil, né? Porque você tem que organizar e você precisa fazer realmente uma linha do tempo e saber como é que essa história vai acontecer. Eu já tinha alguns personagens, já tinha alguns problemas, já sabia como eles iam se desenvolver, mas eu não tinha de fato a trama. E aí então eu sentei e falei, antes de começar a escrever, eu preciso de um roteiro, né? Eu preciso fazer como a história começa, como ela se desenrola e como ela termina. Então eu fui lá e fiz isso. Mexi com alguns personagens, comecei a construir a relação deles, quem ia ter relação com quem, como é que ia funcionar isso. E aí é meio um plot mesmo, você vai fazendo... Eu costumo escrever, antes de escrever o livro, eu vou escrevendo mesmo em tópicos, né? Então as cenas, como é que elas vão ser, até o final do livro. E aí quando eu começo a desenvolver, costumo mudar poucas coisas do que já está definido, né? Mais desenvolver mesmo o que fecha. Então eu tenho um processo muito grande de maturação da história, de tudo que acontece. E, por exemplo, antes de eu começar a escrever Supernova, foram uns 2 meses só pensando como que a história começava e terminava. Então foi assim, esse personagem vai aparecer em tal momento, esse personagem vai ser importante para isso, outro personagem vai ser importante para isso, esse personagem vai morrer aqui. Então assim, tudo já sabia o que ia acontecer antes de começar a escrever. Aí eu fui atrás de alguns cursos, né, porque eu sempre quis escrever, mas eu não me achava pronto para isso. Eu sempre gostei de contar a história também, e acho que o RPG me ajudou bastante, que eu era mestre quando eu jogava, quando eu era adolescente. Assim, bem mestre de padaria, né, porque é só para brincar mesmo. Mas eu sempre gostei muito de contar a história e eu fui atrás de cursos para aprender. Falei, tá, se eu quero escrever um livro, eu preciso aprender, tem técnica, tudo tem técnica, por que escrever não tem? Eu fui atrás das técnicas de escrever. E aí fiz alguns cursos de escrita criativa para melhorar estilo, eu fiz alguns cursos de estrutura para aprender realmente como que você monta a história. Fui ler sobre teorias disso, jornada do herói, várias teorias literárias para poder construir o livro. E aí comecei a escrever. Aí foram 6 meses escrevendo, mais um ano inteiro de revisão. Entendi. Agora, falar em escrita, em revisão, editora. Foi difícil para você? Vamos falar agora para quem está assistindo, que é novo na coisa, são novos autores que estão buscando uma editora. Como que foi para você conseguir uma editora? E conta pra gente um pouquinho também do processo de criação, de chegar na editora, de revisão, essa coisa toda. A editora é um processo difícil no Brasil, assim. São poucas editoras que dão, de fato, oportunidade para autores novos, né? Até porque os livros que chegam aqui lá de fora, eles já passam por um filtro, né? Todos os livros que chegam aqui já são best-sellers lá fora, já estão no New York Times há não sei quanto tempo. Então, para a editora é muito mais barato tentar vender um livro que já tem um trabalho em cima do que apostar num cara que é novo. Então, e assim, eu trabalho com marketing, né? Quando eu penso em lançar um produto na minha empresa, é a mesma coisa. Eu falo, eu vou lançar um produto do zero, ou eu posso investir o mesmo dinheiro num produto que já está no mercado. Qual vai me trazer mais retorno? É óbvio que eu investir o dinheiro aqui, né? Então, para eu investir num produto novo, eu preciso ter um produto muito bom. Novo. Então, foi por isso que eu fui atrás de curso e fui atrás de me especializar. Falei, se eu chegar nas editoras com um produto meia boca, eles não vão querer investir em mim. Eu tenho que pelo menos mostrar um diferencial e mostrar que eu tenho um livro que é interessante. Pelo menos que eu aposte que é interessante. Não sei se o mercado vai achar, mas eu preciso pelo menos estar seguro de que ele é o melhor que eu pude fazer. Então, eu acho que isso também é um dos problemas que alguns autores não se preocupam. Porque tem muito autor que chega, quer publicar qualquer livro. Não, assim, eu sei que tem muita gente que escreve, que gosta de escrever faz tempo, mas talvez, se você for atrás de alguma coisa para melhorar, você consiga levar para as editoras alguma coisa mais redonda. Porque as editoras não querem, na verdade, se ela vai te publicar, ela quer ter o mínimo trabalho possível. Então, o seu livro tem que chegar lá o mais redondo possível. Ele não tem que ter problema de continuidade, ele tem que estar revisado, gente. Não manda livro para a editora com erro de português, entendeu? Então, sim, tudo isso eu fiz antes de mandar para a editora. Paguei uma amiga minha que trabalha com revisão só para revisar. Sim, e gasta dinheiro, tá, gente? Gasta dinheiro mesmo. Então não tem segredo. É um investimento como qualquer outro projeto. Você coloca um dinheiro, você coloca tempo. No mínimo você está gastando o seu tempo, você podia estar trabalhando em outra coisa. E aí você espera um retorno, né? Como qualquer outro projeto. E aí fui atrás das editoras, mandei para algumas.
umas até hoje não me responderam, porque realmente nem devem ter lido o livro, funciona muito assim. E a Novo Século me respondeu, a gente fez um acordo bacana e conseguiu colocar o livro no mercado. Que legal! Agora a gente vai falar sobre a história de Supernova. A minha primeira impressão, quando eu vi o livro, foi de que a história seria, até pela capa e tal, trailer bonitão que a gente já falou aqui, que está aqui na descrição, era que o livro fosse de uma história medieval. Mas quando eu entrei dentro dessa história, eu li o livro muito rapidamente, por sinal, eu vi um mundo totalmente diferente. Então eu via um mundo que ele entra, não em contradição, mas em contraste com a tecnologia, mas também a falta de... Não sei se às vezes pode ser porque a cidade é excluída ou eles são muito reclusos, mas o que acontece no mundo de Supernova, como que você enxerga esse mundo? Então, eu acho que vai muito dentro de você construir alguma coisa que é não que é única, mas que você tenta se diferenciar do resto, né, de outras coisas que tem no mercado. Eu falei, medieval é legal, eu gosto de medieval, sempre joguei muito RPG, gosto de arco e flecha, gosto de espada, mas eu falei, eu preciso de alguma outra coisa também que nesse mundo, é só desse mundo, né? Então, dentro dessa ciência de energias, existiu um desenvolvimento tecnológico, né? As pessoas criaram alguma coisa, que aí também não é também nenhum achado meu, né? Então, vários outros livros trabalham isso, que assim como você tem o steampunk, que é alguma coisa, que é a tecnologia mais no passado, né, que é coisa movida a vapor. Imagem na tela do que é uma coisa steampunk. O que é uma coisa steampunk? Você tem também uma coisa que pode ser um magic punk, um arcane punk, que tem um pouco do que é o livro, e quem já viu jogos de Final Fantasy e coisas mais orientais tem muito disso, né? O cara luta com uma espada, mas aí ele vai lá e tipo tem um trem na cidade, ou tem prédios super gigantescos e eletricidade, e Supernova vai meio que nessa pegada. A diferença é que esse é o primeiro livro, isso é proibido lá, então eles vivem numa coisa mais reclusa, exatamente. Então, digamos que é um atraso tecnológico perante o resto da cidade, mas mesmo assim no livro você vai ver várias referências de coisas que são tecnológicas, até que o nosso mundo não existe, que existem no mundo de Supernova por causa dessa magia, dessa energia que eles controlam. Eu não vou dar spoiler, mas eu me segurei muito agora. Me segurei muito, juro. Outra coisa também que a gente pode traçar é um paralelo que eu acho, eu como leitor e a Tati também, que ajudou na leitura do livro, a gente traçou, é que você colocou um pouquinho também da ditadura militar na época e um pouco da situação do Brasil dentro do livro. Então, assim, isso foi proposital, essa semelhança, ou foi uma coisa temática, ou acabou acidental? Como é que foi isso? Não, o contexto político da cidade, onde a história acontece, é muito bem baseado na ditadura mesmo. E até acho que era uma forma de aproximar a história até da nossa própria vida, assim. Eu acho que o autor tem que escrever sobre aquilo que ele conhece, né? E, apesar de já ter viajado para outros países, eu conheço a realidade do Brasil. Né? O livro, tudo bem, ele pode ser encaixado em várias realidades de vários países, mas a realidade do Brasil é sim um dos ganchos, aí, uma das inspirações para escrever o contexto político em qual a história acontece. É claro que seria um contexto político de alguns anos atrás, mas é engraçado que até saiu uma reportagem com o meu livro num jornal do interior de São Paulo, que compara a Supernova com as movimentações, com as movimentações que tiveram agora. Exatamente, com as movimentações que tiveram agora no Brasil. Porque, assim como aconteceu no Brasil, da classe média sair para a rua, exigir direito, paga imposto, não tem infraestrutura, não tem um retorno do governo, é a mesma coisa que acontece em Essingen. Né? O pessoal teve que começar a sair na rua para exigir direito. Né? E é isso que acaba levando a história para o patamar onde está hoje. Né? Uhum. Bom, a gente viu que você também criou um mundo mágico em Supernova, como você falou, é um mundo onde as pessoas têm magia, as pessoas manipulam essa magia. Como que você criou, voltando ao RPG, como você criou esse sistema de magia?
De onde veio a sua inspiração para criar? Essa foi a parte que mais veio do RPG, assim, né? Que, sei lá, quando você vai jogar RPG, você tem os caminhos de magia, você tem magias de elementos, magias de um monte de coisa. Então, isso foi uma das inspirações, sim. Você tem lá as magias principais e magias secundárias, que são das misturas de outras magias. Então, os elementos do livro e toda essa parte como eu vou dizer, do mitológico, né, do que tem aí por trás desse mundo, ela vem muito do RPG, sim. Acho que a principal fonte da onde eu bebi para escrever Supernova, essa parte foi o RPG. Entendi. Eu vi algumas outras entrevistas suas e alguns outros autores que também falam do seu trabalho, que falam que o seu livro, em algum certo ponto, eles tomam vida própria, eles se contam. Você, como autor do livro, se surpreendeu em algum ponto do livro? Então, acho que isso vai muito da forma como o escritor escreve. O meu livro, como eu disse, eu tenho ele todo estruturado antes de começar a escrever, né? Mas tem algumas coisas que acabam saindo do planejado, né? E tem alguns becos sem saída que você acaba chegando. Você fala, não tem como eu resolver isso. Eu preciso fazer isso acontecer. Mas geralmente você já está preparado para aquilo, né? Isso acontece muito de um livro para o outro, porque quando eu começo a escrever um livro, eu já sei como é que ele termina e como acaba. E é uma coisa, apesar de ser uma trilogia, o meu livro eu chamo ele de ciclos, na verdade, porque o problema desse livro acaba desse livro, assim como o problema do segundo livro acaba no segundo livro e assim por diante. Porque eu não gosto de livros que terminam na metade, começa por aí, eu nunca gostei. Então, as pessoas vão ver o problema de Essig ser resolvido nesse livro. O que acontece, às vezes, de um livro para o outro, agora que eu estou terminando de escrever o segundo, aí eu vejo que algumas coisas saem um pouco do planejado. Porque aí eu tenho que sentar tudo de novo, pegar os personagens que saíram do primeiro, colocar no segundo e ver o que eu vou fazer com eles. E aí eu tenho que começar a pensar tudo de novo. Realmente é um outro processo, é muito mais difícil, porque já aconteceu um monte de coisa no primeiro. E aí, às vezes, eu caio nesses becos sem saídas. Mas, essa é a melhor parte de criar, porque você é como você mesmo se desafia para conseguir sair desses problemas. Acho que lacuna criativa é muito show, porque você tem que se virar de ponta cabeça para conseguir resolver. E quando você consegue resolver, fala, que da hora, é isso. Então é o mais legal. Bom, agora eu queria saber, então, já que você se empolgou, qual que é o seu personagem favorito? Olha, essa pergunta eu fujo dela, tá? Já me perguntaram várias vezes. Ou melhor, assim, vamos reformular. Qual é o personagem que você se identifica mais? Porque é a mesma coisa de você perguntar para um pai qual que é o seu filho favorito, cara. Não dá pra falar. Eu não tenho. Todos eles são muito importantes. Sabe por quê? Porque nenhum personagem que está no livro você não tem uma importância para estar lá. E se ele é importante para a história, ele é importante para mim, entendeu? É claro, os personagens principais, eles passam mais tempo comigo, então eu tenho um carinho maior, mas todos eu gosto, todos são importantes, né? Os vilões, os que morrem, eu gosto de todos eles. A gente já viu que você na Bienal estava vestido de silenciador. Eu estava vestido de silenciador na Bienal, paguei um mico do caramba, mas vale, né? Não tem problema, no evento você também vai estar vestido. Não sei, né? não, então, isso ninguém essa é uma declaração combinou. e tal. Eu não estou prometendo nada. A gente já combinou aqui em off, eu tenho aqui escrito. Eu posso emprestar fantasias, se você quiser. Olha, isso é uma boa, isso é legal. Eu acho que eu não vou vestir. Apresentar live action vestido de silenciador. Bom. Outra coisa que eu queria falar também é que o Supernova ele tem um pouquinho de tudo. Ele tem um pouquinho de romance, ele tem um pouquinho de ação, de aventura, de fantasia. O que você acha que um livro, hoje em dia, tem que ter para ser atrativo e para ser gostoso para os leitores lerem? O que te chama mais a atenção no livro que você acha que você tem que colocar no seu também para o leitor gostar disso? Acho que primeiro é muito pro público que você escreve, né? Acho que cada público tem um tipo de escrita e elementos que são atrativos para aquele público, né? Por exemplo, o livro para jovens adultos, infanto-juvenil, eu tenho que ter algumas estruturas que todos têm, que precisa, porque senão a pessoa não vai ler porque ela gosta disso. Precisa ter um romance, não adianta falar, todo livro de jovem tem romance. Tem, porque o jovem gosta do romance. E qual o problema, né? Tem que ter o romance, eu acho que é importante. E tem também...
Ou várias trocas de ação, essas coisas é importante, mas aí é mais porque eu gosto mesmo. Eu gosto de escrever sobre ação, eu gosto de escrever cenas de luta, gosto de escrever cabeça rolando, eu gosto de um monte de coisa assim. Sangue é mó legal. Então tem bastante no livro que eu gosto. Mas o que eu acho que principalmente, o que tem que ter no livro pro leitor ficar preso, é que o personagem também tem que estar preso à história, né? Quando você tem um livro que o personagem ele tem opção, ele pode falar, eu tenho que fazer aquilo, mas na verdade eu não preciso fazer aquilo. O leitor também tem a opção de deixar o seu livro. Ele fala, tá, o personagem eu também posso não deixar de ler. E o personagem ele tem que estar preso na história, ele não pode voltar atrás. Né? Então é isso que faz a pessoa querer ler o livro cada vez mais. E o Leran, ele assina o livro. Cada passo que ele dá pra frente, ele se vê mais atolado em problema. Então ele não tem como voltar para trás e falar, não quero participar disso, não vou esquecer. Porque é a mesma coisa que falar, o leitor também pode não se interessar, porque você precisa de conflito, né? O Leran, ele é o típico personagem que joga merda no ventilador. ele é tão imprudente assim, tem personagens da literatura que são mais imprudentes, mas ele tem um pouco de azar, coitado, às vezes ele se mete em umas bobadas, fala, coitadinho, Bom, outra coisa que a gente percebeu, um ponto bacana, foi até onde a gente acabou se conhecendo, redes sociais. A gente vê que você é uma pessoa muito ativa em rede social, você tem um carinho especial por todos os seus fãs, você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas você consegue suprir isso através do Facebook, do Twitter, das outras redes sociais possíveis e inimagináveis que você participa. E eu queria saber de você, como tem sido a sua reação com esse retorno para você, do seu público com a sua obra? Esse foi um dos pontos que eu tinha mais frio na barriga, assim, né? Antes de publicar, óbvio que eu mostrei para algumas pessoas, as pessoas gostaram do livro, mas algumas pessoas que às vezes são seus amigos, elas não necessariamente são as mais honestas, né? Eu estava com medo mesmo quando o livro estivesse no mercado e eu recebesse o feedback das pessoas que leem mesmo, das pessoas que estão ali lendo, que não tem a menor relação com você e que podem falar muito mal do seu livro sem estar nem aí. Então eu tinha medo de aceitação mesmo. Eu falei, sei lá, eu tô arriscando, né? Eu estou gastando dinheiro com o livro, eu estou fazendo book trailer, eu estou indo pra feira, eu estou fazendo um monte de coisa e pode ser que as pessoas não gostem do meu livro. Mas acho que essa foi a parte mais gostosa. Quando eu comecei a receber os primeiros feedbacks, assim, eu vi que acho que todo o trabalho, que, assim, como eu disse, não é uma coisa que você cria de uma hora para outra, tem toda uma história que eu fui atrás, para construir essa história, eu acho que valeu a pena, assim, porque as pessoas realmente estão gostando, e isso me deixa muito, muito feliz, por isso que eu gosto muito dos meus leitores, é por isso que eu falo com todos eles, e com blogueiros também, muitos me ajudaram pra caramba, muitos mesmo. E leitores também, o que tem de leitor que divulga o meu livro, assim, eles divulgam às vezes o meu livro mais do que eu, sabe, na cidade onde eles estão, então isso é muito legal. E é um carinho que, assim, quando eu recebo uma carta, quando eu recebo um desenho, quando fazem desenho dos meus personagens, gente, sabe, isso é muito show, porque eu falo, cara, o cara, além de ter lido o meu livro, que ele gastou o tempo dele para ler o meu livro, ele gastou o tempo dele para desenhar e para vir entregar e para vir mandar, sabe, é uma coisa que eu falo, eu fico muito feliz, de verdade, é muito show. Bom, você falou que o que te deixa mais feliz é essa reciprocidade, então você já matou a minha pergunta, né? Mas assim, o que o leitor pode esperar do Renan Carvalho para o livro 2 de Supernova? Cara, essa é uma pergunta que tem que tomar cuidado. Tem que tomar com cuidado. Spoilers. Eu sei que, na verdade, eu recebo... Não vai ter spoiler que eu vou falar, senão... eu recebo muitas perguntas, assim, o que vai acontecer no segundo livro? Qual personagem vai ter no segundo livro? Para onde eles estão indo no segundo livro? Não vou falar nada disso. Tá? O que eu vou falar é que vocês vão encontrar um mundo bem diferente de Essigan. Isso é verdade, porque eles realmente vão conhecer como é a magia lá fora. Mas isso já tem uma amostra no final do primeiro livro, que tem o primeiro capítulo do segundo. Então você já percebe que não é brinquedo lá fora, que não é bolinho, como diziam os cariocas. Então assim, vai vir eles vão ter desafios muito maiores do lado de fora da cidade, porque é um mundo que eles não conhecem. Né? O personagem principal não conhece isso. Então, ele pode esperar aí desafios muito grandes e vilões muito ferrados e muito cheios de artimanhas, e cidades muito malucas, e outros personagens que vão entrar na história que também são com personalidades bem legais, assim, que alguns vão ser amigos, outros vão ser inimigos.
e vai começar a construir uma nova turma que vai se juntar e personagens muito poderosos, sabe? Tipo, estrelas, muito esquizofrénico. Isso aí. Então, bom, agora a gente vai ver, aproveitar agora que a gente está aqui, vamos ver o que os fãs perguntaram para você. A gente postou lá no grupo do Supernova, vamos ver se tem alguma pergunta. A gente tem uma pergunta do Ronaldo Rodrigues, lá do grupo do Supernova no Facebook. A gente vai colocar aqui embaixo a pergunta dele, print. Após a saga de Supernova, surgirão outras sagas relacionadas à magia e ficção ou mudará o gênero? Assim, é muito difícil eu mudar o gênero porque é o que eu gosto de escrever. Não é só o que eu leio, porque acho que escritor tem que ler de tudo, até porque eu tiro referência de outras coisas, mas é o que eu gosto de escrever. Eu gosto, assim, desse tipo de conflito que tem na fantasia e tem na magia. Não sei quais vão ser meus próximos passos depois de Supernova. Eu quero realmente terminar essa saga muito bem feita, assim. Eu estou me dedicando para escrever os livros da melhor forma possível e vou me dedicar por enquanto a ela. Depois, se vai ter possibilidade para um spin-off ou algumas coisas, aí eu não sei, vai depender muito também da aceitação do público, de como a saga estiver andando. Olha lá, a gente tem mais perguntas agora da Tiana Sena, minha amiga. Beijo, Taina, lá de Salvador. Então a Taina Sena pergunta quais são os seus escritores favoritos. Já respondi. Então, Taina, se você estiver assistindo esse vídeo, você já viu que ele já respondeu, então a gente não precisa responder de novo. O Caio Rodrigues pergunta: já recebeu uma cantada de fã? Caramba, meu. Você já recebeu uma cantada de fã? Já. Conta pra gente como é que mas assim, eu levo na brincadeira, porque não dá, assim, você tá, às vezes no Facebook tem brincadeiras, assim, você fala, brincadeira, não tem nenhum problema com isso, tá, gente? Mas é engraçado. Então eu levo numa boa, de verdade, mas eu levo brincadeiras à parte, é normal. Bom, a Taina perguntou de novo como você encara todo esse reconhecimento que está tendo? Eu acho que vai um pouco também desse negócio da aceitação dos fãs, né, que a gente conversou. A Taina é uma das super fãs de Supernova, que também uma super fã de Supernova, ajuda pra caramba, tá sempre falando do livro. Então, acho que isso é a principal parte, assim. Mais legal do que receber uma cantada de uma fã quando alguém chega e fala que leu o livro e fala, ai, que legal, puta, gostei. E depois dá a cantada. É legal, é mais legal, entendeu? Bom, o Marcos Diogo de Lima pergunta pro Renan. Renan, você já tem em mente alguma outra trilogia ou saga depois de Supernova? Já respondi também. Né? Não, você falou de Supernova naquela hora. Você tem o pensamento... Eu estava falando de tudo. Por enquanto eu vou me dedicar a Supernova. Depois, se tiver oportunidade, aí talvez eu escreva algumas outras coisas. O Alan Amaral tem duas perguntas. A primeira, ele pergunta: já existem planos para futuramente Supernova ser adaptada para mangá ou HQ? Eu adoraria. De verdade, não recebi nenhuma proposta ainda. Se vocês conhecem alguma produtora... A gente estava aqui conversando fora das câmeras. O pessoal da RPP ele tem um projeto para o Supernova, que é a criação de um RPG. Isso é muito legal. Então, é muito bom, porque do RPG pode surgir um mangá ou pode surgir uma HQ. A gente vai provavelmente patrocinar isso, vai colocar no Catarse. A gente vai tentar botar isso para funcionar realmente. Eu e o Renan estamos com umas ideias, espero que dê certo. A gente está aí matutando umas coisas, mas enquanto vocês esperam isso, que provavelmente vai ser 2014, a gente tem o live action, que já está quase pronto. Que não é nem mangá nem HQ, mas é quase um filme. E o Renan, ele tem os contatos aí que ele passou pra gente. A gente tá lutando aí para tentar transformar o Supernova num filme. Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver. Mas eu gostaria, eu acho que tem... Inclusive, se eu fosse fazer alguns spin-offs, eu contaria algumas histórias de alguns personagens por meio de HQ. Eu acho que seria muito legal. Tem alguns personagens que daria para construir uma história de HQ fantástica. Então eu tenho ideia assim, por enquanto ainda não, mas se tudo der certo, vai vir aí sim então, já sabe, um HQ. Aguardem, mas até lá vocês vão ter lá no dia 3 de novembro
o live action de Supernova, com a presença do Renan, ele vai estar lá no evento. Assistindo, infelizmente. Ou não. Ou não. A Taina tem outra perguntinha, ela pergunta: sabemos que escritor no Brasil é trabalho árduo. Em algum momento você pensou em desistir? Olha, essa é uma boa pergunta. Porque, assim, desistir não, mas eu já, algumas vezes já fiquei bem, assim, puxa, realmente é árduo, viu, Taina? Às vezes eu já pensei, será que é realmente isso que eu quero? Eu sei lá, será que é isso, será que eu vou levar pra frente? Eu acredito que sim. Mesmo que seja por um hobby, que é o que hoje acontece, né? Porque a gente trabalha, infelizmente, é importante trabalhar porque não dá pra viver só de livro. É foda. Você pode falar palavrão. Quem escreve sabe disso. Mas eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com marketing. Acho muito difícil eu viver só de livro, né? Eu gostaria de continuar trabalhando com marketing também. Mas, sim, às vezes dá uma desanimada, de verdade. Mas acho que é muito de como você lida com isso e como você sabe, porque o que me faz ter motivação para continuar são os leitores. São vocês aí que estão fazendo pergunta, que estão assistindo o vídeo. Então é isso que dá vontade de continuar. Isso. Bom, Renan, muito obrigado por você ter vindo. Mas, Renan, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E antes de encerrar, eu queria saber se você tem algum recado para os fãs, algum recado para alguém, para mãe, para tia, para avô, mãe tá na Globo. Um beijo. E tal. Um beijo para você e para a Xuxa. Não, eu queria agradecer primeiro por estar aqui. Acho que é uma oportunidade bacana de falar do livro e também poder falar com os leitores. Como eu disse, acho muito importante blogs e essa interação que a gente tem, tanto com os leitores também. Eu agradeço muito as pessoas que estão acompanhando o trabalho e vendo tudo que está acontecendo com Supernova. Tem gente que acompanha desde antes da publicação, quando eu postava um ou outro capítulo no Facebook, né? E quando eu comecei a trabalhar a divulgação do livro, muito antes de publicar, isso já foi lá no ano passado. Então, assim, eu sei que tem gente me acompanhando faz um tempo e eu agradeço muito por isso. E é isso que me faz continuar aí para entregar livros cada vez mais legais para você. É isso aí. Então, curtam o RP Party no Facebook, aqui está ele, entre eu e o Renan aqui. Deem o seu like no Facebook aqui e tal. Curtam o Nerd Kingdom no Facebook e sigam os nossos blogs que vão aparecer aqui em cima das nossas cabeças no WordPress voando e tal. Acompanhem as redes sociais do Renan também, que a gente colocou o link na descrição. Assistam o Book Trailer, que é o Book Trailer. Book Trailer. Eu acho que é só isso. Tem mais algum recado? Deixa eu perguntar para a produção. Produção? É isso aí então, pessoal. Não esqueçam de curtir, favoritar e compartilhar esse vídeo com todos os seus colegas e também acompanhar nosso blog. É isso aí. Parabéns, Renan. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.